Fala pessoal, beleza? Meu nome é Alan Silveira e esse é o FNC Tech Talks. No FNC Tech Talks de hoje, vamos entrevistar Alisson Motri. Alisson Motri é um brasileiro, referência na genética e neurociência, e desde 2008 ele é diretor do programa de células-tronco da Faculdade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, onde comanda um laboratório com mais de 26 pessoas, que dentre outras coisas, cultiva mais de 3 mil minicérebros. Para começar, não podia ser diferente. Falando sobre o minicérebros, como você explica para quem não é da área, quem não entende, o que é um minicérebro? Ele é como um cérebro humano? Como ele é feito? Ele aprende? Como é um minicérebro? Tá, essa é uma boa pergunta. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês sobre o meu trabalho. Sei que é uma área mais da biologia, né? E é meio estranho mesmo quando eu pergunto o que você faz, eu falo crio ou cultivo minicérebros, as pessoas se assustam um pouco, né? Sim, é uma fábrica de cérebros para zumbis, o que é que você faz, né? E na verdade é uma tecnologia que vem se aprimorando aí nas últimas décadas, né? Ela parte do uso de células-tronco pluripotentes. Essas são células-tronco que têm a capacidade de se especializar em diferentes tipos celulares. E o que o meu laboratório vem fazendo é utilizando fórmulas para criar ou direcionar essas células para o tecido neural, né? Então, nos últimos anos, a gente conseguiu criar o que a gente chama de organoides cerebrais, e que a mídia acaba chamando de minicérebros, né, por uma questão mais prática, e que, na verdade, são aglomerados de células que se auto-organizam numa estrutura tridimensional. E tanto a parte molecular quanto a estrutura dessas células se parecem muito com o cérebro humano em desenvolvimento, em útero, né? E por que a gente faz isso? Justamente porque a gente não tem acesso, né, ao cérebro em desenvolvimento. É muito difícil você pesquisar experimentalmente, até antiético, né, um cérebro normal humano dentro do útero de uma mulher grávida, né? Então a ciência nunca teve acesso a isso, né? O que a gente chama de uma caixa preta. Então esses minicérebros, ele vem como um modelo para entender, né, como é que o cérebro humano se forma, né? E que é muito diferente de outros animais, né? Alisson, há alguns anos o senhor liderou uma pesquisa onde conseguiu desenvolver um cérebro em laboratório, um cérebro autista. E usando reprogramação celular, o senhor conseguiu curar esse cérebro. A minha pergunta mais óbvia seria, quando poderíamos fazer isso em humanos? Mas legalmente falando, quão longe estamos de conseguir isso? Quão longe estamos de conseguir autorização para fazer esses testes em humanos? A gente já tem algumas dos medicamentos que foram testados, né, ou descobertos em minicérebros, eles estão hoje em ensaios clínicos, né? Então, uma vez que a gente faz a descoberta, né, por que faz a descoberta em minicérebros? Porque o fato de eles serem pequenos permite com que a gente teste milhares de novos medicamentos e novas drogas ao mesmo tempo. E a gente acaba, né, achando muito mais rápido do que se tivesse que usar o modelo animal ou usar em pessoas mesmas, né? Então a gente tem uma lista de candidatos e esses candidatos agora estão entrando em clínica, né? E as fases clínicas são basicamente 3, né? A primeira fase é uma fase de segurança para saber se o novo medicamento não vai causar nenhum efeito colateral nas pessoas, e as outras fases são para confirmar a eficácia desse tratamento. Então, algumas dessas drogas que foram descobertas no meu laboratório há algum tempo atrás já estão entrando nessas fases clínicas, né? E elas podem levar, dependendo da natureza da droga, né, de 5 a 10 anos para serem testadas. E isso custa muito caro, né? Esse é o maior o desafio que a gente tem, é encontrar, né, quem é que banque, né, essas pesquisas, né? As pesquisas de ensaios clínicos, em geral, são feitas por grandes laboratórios farmacêuticos, que muitas vezes têm interesses em usar as próprias drogas, né, os próprios químicos. E a gente, como trabalha numa universidade, a gente está desvinculado a esses interesses, às vezes a gente acaba achando uma droga que não tem uma propriedade intelectual, né? Então não desperta o interesse da indústria, o que deixa a gente no limbo, porque a gente não tem para quem recorrer para pedir o financiamento para estudar essas drogas. Então é uma questão de financiamento, né? Eu acho que quanto mais financiamento a gente conseguir, mais rápido a gente anda. Entendi. Alisson, em novembro passado, um chinês causou polêmica ao anunciar que, mudando os genes de bebês gêmeos, ele conseguiu, os bebês teriam nascido com resistência a HIV.
Você acredita que ainda teremos muita resistência nesse quesito de programação celular? Na sua área, hoje, no que você faz, você tem muita resistência nesse sentido de estar mexendo nas células e estar reprogramando? Nesse caso do chinês, a gente nem chama de programação celular, a gente chama de edição genética, né? Porque o que foi feito foi realmente uma modificação genética. E as ferramentas que a gente tem hoje, né, apesar de serem muito melhores do que as que a gente tinha antigamente, elas ainda têm alguns defeitos. Elas são capazes de consertar o gene-alvo, né, ou deixar uma pessoa resistente ao HIV, mas de uma forma não planejada, ela pode criar uma mutação no segundo gene. Por isso que existe essa cautela no uso, né, no uso clínico dessas ferramentas. Então, os cientistas em geral são conservadores, eles preferem ter uma certeza de que aquilo funciona, né, antes de entrar no ensaio clínico. O que o pesquisador chinês fez foi avançar um pouco o sinal, né, antes de ter a ferramenta completamente segura, né. E eu vejo os dois lados da moeda, né. Tem pessoas que falam, olha, se a gente nunca avançar e arriscar nesses estudos, a gente nunca vai entender, né, o que pode estar acontecendo em humano, né. E um dos exemplos é a própria terapia com célula-tronco que é feita para tratar doenças do sangue, né. Você faz um reposicionamento das células progenitoras sanguíneas. E isso na década de 50 a gente tinha uma mortalidade de quase 90%. Né? Hoje em dia a gente tem 90% de eficácia, né? A gente consegue fazer isso muito melhor porque a gente foi aprendendo com os erros no meio do caminho. Então talvez a edição genética, que eu acho que é uma coisa que não tem volta, né, vai passar pelo mesmo caminho. Né? O meu trabalho envolve menos dilemas éticos, porque ele ainda está in vitro, né? Tudo feito dentro do laboratório. Não transplanto esses mini-cérebros para dentro de um cérebro de uma pessoa, por exemplo. É como se fosse um avatar daquela pessoa no laboratório. Né? Desperta uma outra série de questões éticas. Né? Por exemplo, se esse mini-cérebro adquirir uma consciência ou um autoconhecimento, né? Será que a gente tem que lidar com ele da mesma forma que a gente lidaria como uma pessoa, né? Então essas são questões éticas que afetam o meu trabalho diretamente. O senhor criou cérebros que simulam os neandertais e ligou a robôs de 4 patas. O que o senhor conseguiu fazer? Eles conseguiram aprender? Eles conseguiram obedecer a algum comando? Tá. Uma das grandes questões que a gente tem, né, na evolução do cérebro humano, principalmente quando a gente compara com outras espécies, que a forma de aprendizado que o cérebro humano tem é um aprendizado praticamente, especialmente no começo da vida, que a gente chama de inato ou geneticamente codificado, né? Ou seja, você não precisa estar ensinando o bebê a fazer certas coisas, ele aprende sozinho, né? Isso é em todas as espécies, mas no humano tem principalmente um caráter social muito importante, né? O bebê já aprende a chorar e vai trazer a mãe e aí por diante, né? E tudo isso parece ser codificado geneticamente, né? Ninguém está ensinando o bebê a fazer isso. Então é esse tipo de questionamento que a gente fez com as células que foram neandertalizadas, né? Será que os nossos ancestrais teriam algum problema de aprendizado, né? Então a gente cria essa plataforma robótica que nada mais é do que um sistema de você criar um circuito de aprendizado para você poder testar, né, se aquele mini-cérebro tem a capacidade de aprendizado. Então, como é que foi feito isso? O mini-cérebro ele cresce no laboratório e a gente consegue, através de eletrodos que são colocados em proximidade a esse mini-cérebro, capturar a informação elétrica. E o que acontece é que ele vai evoluindo, né, conforme vai passando o desenvolvimento. E quando chega mais ou menos nos 9 meses, ele chega num platô, né? Então as redes neurais estão formadas. Né? A partir desse estágio, a gente consegue mandar esses sinais elétricos que são produzidos pelos minicérebros para um computador que codifica isso da forma como a gente quer. Então fomos nós que colocamos o código que é para o robô andar. Né? Então ele usa os sinais para coordenar, né, as pernas e faz com que o robô ande. Né? O próximo estágio é fechar esse loop, né? Ou seja, a gente colocou sensores nesse robô, que são sensores infravermelhos, que detectam um obstáculo.
eletricamente esses minicérebros que aí, né, recebendo esses estímulos, eles se readaptam e mandam um outro código para o computador. E nesse outro código, que é a gente que coloca, a gente fala, toda vez que você chegar num obstáculo e receber esse novo código, anda para trás. E assim o robô aprende a se movimentar pelo ambiente. Né? A gente está fechando esse loop, a gente ainda não conseguiu terminar isso completamente, mas a expectativa é depois poder comparar minicérebros neandertalizados com os minicérebros dos humanos, né? E também em questões de doenças do neurodesenvolvimento. Será que um autista tem mais dificuldade em aprendizado do que um neurotípico? Como que testaríamos isso, né? A gente pode aprender que é o oposto, dependendo do tipo de experimento, o próprio autista vai ter uma capacidade superior ao neurotípico. E aí a gente vai aprendendo como é que essas redes neurais vão se adaptando, né? Dependendo do tipo de desafio que é dado para o robô. Entendi. Ainda falando sobre colocar cérebros em robôs, no futuro próximo, ou enfim, no futuro, o senhor vê a possibilidade de colocar cérebros em robôs domésticos? Isso seria cientificamente e eticamente possível? Uma das aplicações que eu acho que é mais interessante dessa história toda, né, não é o do minicérebro em si, mas é aprender como que as redes neurais desses minicérebros fazem isso, como é que elas fazem o aprendizado. Né? Ou seja, a inteligência orgânica vai estar informando e redefinindo a inteligência artificial. Toda a inteligência artificial que a gente tem hoje em dia é baseada em redes neurais, né? A gente tem que imitar o cérebro. Só que tudo que a gente fez até hoje é muito rudimentar, né? E isso porque a gente nunca teve acesso ao desenvolvimento neural desde as fases iniciais do desenvolvimento humano, que é o que a gente tem agora, né? Essa possibilidade com os minicérebros. Então a gente vai estar aprendendo como que essas redes se desenvolvem e como é que elas aprendem, né? Um determinado desafio, um determinado task, né? Que o robô vai fazer. E a partir daí a gente vai conseguir criar novos algoritmos que imitam essas redes orgânicas e aplicar para dirigir um carro, para dirigir um robô doméstico, para fazer funções cada vez mais humanas, né? Porque vai estar baseado numa rede neural humana. Sim. Alisson, muito obrigado por nos receber, muito obrigado por dedicar seu tempo para o FNC Tech Talks. Muito obrigado.